vamos lá. Para você passar num cargo de carreiras jurídicas, você vai estudar por um bom tempo, né, as matérias que são cobradas, tá? E, às vezes, a gente encasqueta que quer um cargo, mas nós temos uma extrema dificuldade em alguma matéria que é cobrada naquele cargo que se torna ali um limite, né? Que se torna ali uma barreira, um obstáculo na nossa jornada da aprovação. Claro que a gente pode sim contornar, mas se não tiver jeito, se realmente aquele cargo, aquela cobrança daquela matéria for algo que não faça muito sentido, que você realmente não consegue melhorar o seu desempenho, às vezes é um obstáculo aí para você ser aprovado naquele concurso. Foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu tinha colocado na minha cabeça, né, uma coisa que muitas pessoas acham até hoje que é algo verdadeiro, né? Que uma condício sine qua non, uma condição para você ser aprovado num cargo de carreira jurídica, um cargo, né, de nível mais elevado, de maior responsabilidade, de maior importância e autoridade, como são os cargos de magistratura, procurador, defensor, promotor. Muita gente acha que para começar a estudar para esses cargos, primeiro você tem que passar em concurso de tribunal, tá? E eu achava isso, tanto que eu nem prestava concursos, né, mais difíceis. Eu ficava só fazendo concursos para tribunais, para carreiras de tribunais, porque eu achava que primeiro tinha que passar num concurso daqueles para depois começar a fazer concursos, né, para cargos mais difíceis. E o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo fazendo concurso para tribunais e eu não era aprovada, tá? Eu até fui aprovada para oficial escrevente do TJ Rio Grande do Sul, mas quando eu fui nomeada, eu já estava recebendo mais no atual cargo que eu estava, né? Naquela época, que era advogado do Banco do Brasil. E também fui aprovada para ali para assistente do Ministério Público, mas também quando chegou minha vez de ser nomeada, eu também já estava morando em outro estado, recebendo um salário mais elevado. No entanto, por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente, né, coloca como eu coloquei. Ah, não, primeiro eu tenho que passar em tribunal. Aí quando eu comecei a pensar, nossa, por que eu não faço concurso aqui para a AGU, né, procurador, defensor? E eu me boicotava com esse pensamento, tá, mas eu não passo nem para concurso de tribunal, quem que eu tô aqui me achando que eu vou passar no concurso de procurador, tá? Só que não, quando eu foquei na advocacia pública, quando eu comecei a prestar concursos apenas de advocacia pública, os meus resultados começaram a aparecer. Por quê? Justamente porque eu tinha muito mais afinidade com as matérias que eram cobradas em concursos exclusivamente de carreiras jurídicas, né? Porque eram matérias de direito, era exclusivamente matéria de direito, que para mim era a minha área, né? E é a sua área. Você é formado em direito, você tem facilidade na área do direito. Não fuja disso. Então, por isso, né, eu identifiquei essa afinidade com as matérias. Uma matéria que, para mim, era um obstáculo, era raciocínio lógico, né? Embora eu sempre no colégio tenha sido muito boa em matemática, as provas de raciocínio lógico, quando tinha essa matéria, realmente era um obstáculo insuperável para mim nas provas de concurso de tribunais. E aí, quando eu fui para carreiras jurídicas, não tinha mais essa matéria, né? Então, foi algo muito interessante que eu observei na minha jornada e que é a dúvida de muita gente até hoje, né? Me pergunto, mas eu não teria que iniciar primeiro fazendo concurso para área de tribunais, e eu digo para você que não, tá? Não é algo que seja extremamente, que seja necessário, que seja uma condição sine qua non, você não vai estudar, você não vai passar em concursos mais difíceis, beleza? Bom, e aí, com relação às matérias, afinidade com as matérias, né? Lembrando, geralmente, tá, gente? Não é uma regra absoluta, mas geralmente as matérias que são mais cobradas, que têm maior peso, que têm maior importância no concurso. Ai, desculpa. Geralmente, as matérias que são cobradas, né, no concurso, as matérias que têm maior peso, as matérias que são cobradas ali no conteúdo programático, geralmente, por que elas são cobradas, tá? Não se engane, elas vão fazer parte do dia a dia da carreira, né, do dia a dia daquele cargo. Por isso que a instituição, na hora de fazer a seleção, fazer o processo seletivo, que se chama concurso público, né, quer aferir o conhecimento do candidato naquela área, justamente naquela área. Por que eles fazem isso? Porque é atuar aquele conteúdo ali que se quer aferir o conhecimento do candidato,
aquele conteúdo vai fazer parte da sua jornada diária de atuação naquele cargo, tá? Muito importante isso também. Então, não adianta muito, né, você insistir. Eu vejo, por exemplo, muita gente querendo fazer concurso para promotor de justiça, mas que não gosta de penal. Aí eu pergunto, para quê? Ah, mas será que eu não consigo ficar numa atuação civil? Até consegue, mas ninguém garante que não vai demorar muito para você chegar num cargo, chegar numa entrância aí em que as matérias, em que você não atua com penal, processo penal.